Bom dia, queridos irmãos. Neste domingo, dia 13 de novembro, vamos acompanhar o diaconato de André, que hoje está acontecendo na Catedral de Lamezia Terme, na Itália. André se torna diácono e nele toda a missão Belém se torna mais sacerdotal, mais diaconal. Acompanhemos na oração neste dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje meditaremos a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Quem não trabalha, nem coma. Ordenamos e exortamos a trabalhar e a comer com tranquilidade o próprio pão. Nos primeiros tempos da igreja, havia alguns cristãos que pensavam: Jesus está voltando, não precisa mais trabalhar. E passavam a vida tagarelando e criando confusão. São Paulo explica com clareza que quem não trabalha não é nem homem nem cristão. Hoje André se torna diácono, que significa servo de Deus e do próximo. Vivamos em comunhão com ele esse dia. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois nós não vivemos entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como um exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados sem nada fazer. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje comentamos o trecho que a liturgia nos propõe, utilizando algumas reflexões do nosso Papa São João Paulo II, na sua segunda encíclica Laborem Exercens, ou seja, o homem trabalhador. Essa reflexão era tão importante que Papa São João Paulo II achou urgente falar dela logo que foi nomeado Papa. Do outro lado, não podemos esquecer que ele mesmo, Karol Wojtyła, que depois se tornará João Paulo II, trabalhou nas minas para extrair minério. Ele mesmo diz: "Conheço a dureza da pedra." E uma das suas primeiras visitas foi mesmo nas minas para fazer sentir àqueles trabalhadores sua proximidade. O Papa explica: a Igreja vai encontrar logo nas primeiras páginas do livro do Gênesis a fonte dessa sua convicção de que o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana sobre a Terra. A análise desses textos nos faz perceber que as verdades sobre o trabalho fazem parte da criação. Estas verdades são as que decidem do homem, desde o princípio, e que, ao mesmo tempo, traçam as grandes linhas da sua existência sobre a terra. O trabalho fazia parte do homem também antes do pecado original. O trabalho não foi uma punição provocada pelo pecado original. A punição foi a fadiga, o cansaço de trabalhar, no suor do rosto, não no trabalho em si. Quando Deus dá essa primeira ordem, prolificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, já estas palavras falam de trabalho, o trabalho de submeter a terra, cultivar a terra, como se diz explicitamente no segundo capítulo. Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse. Nesse sentido, o homem é semelhante a Deus.
Deus trabalha para criar o mundo, o homem trabalha para completar a criação, cultivá-la, levá-la à plenitude. O trabalho humano se insere nessa extraordinária potência divina de criar. Esta verdade que constitui a medula e perene da doutrina cristã sobre o trabalho humano teve e continua a ter um significado primordial para a formulação dos importantes problemas sociais ao longo de épocas inteiras. A Idade Antiga introduziu entre os homens uma própria diferenciação típica em categorias, segundo o tipo de trabalho que realizavam. O trabalho que requeria do trabalhador o emprego das forças físicas, o trabalho dos músculos, era considerado indigno dos homens livres, e por isso eram destinados à sua execução os escravos. O cristianismo, ampliando alguns aspectos já próprios do Antigo Testamento, nesse ponto, operou uma transformação fundamental de conceitos, partindo do conteúdo global da mensagem do Evangelho, e sobretudo do fato que o próprio Jesus, aquele que, sendo Deus, se tornou semelhante a nós em tudo, passou a maior parte dos anos de vida sobre a terra junto de um banco de carpinteiro, dedicando-se ao trabalho manual. Jesus trabalhou dos seus 10, 12 anos, como era normal, até os 30 anos. Foram 18, 20 anos de trabalho como marceneiro e carpinteiro. Não podemos esquecer disso. A maior parte da experiência terrena da encarnação de Jesus foi trabalho, trabalho, trabalho. Esse fato fala por si mesmo, sem precisar de muitas palavras. O Filho de Deus, se encarnando, passou a maior parte da sua vida trabalhando como marceneiro, carpinteiro. É o Evangelho do trabalho. Irmãos, Jesus, com seu exemplo, mostrou que não importa o tipo de trabalho, qualquer que seja, o importante é a pessoa que trabalha, que cria com suas mãos, que produz. Passando o maior tempo de sua permanência terrena trabalhando, Jesus nos mostrou o que Deus faz desde a eternidade. Trabalha. Jesus falou isso explicitamente. O meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Isso ele dizia referindo-se ao fato que curava em dia de sábado. Jesus trabalhava também no sábado, coisa proibida aos judeus. À luz de tudo isso, é fácil entender por que São Paulo conclua com tanta firmeza: quem não trabalha nem coma. Diante disso, cada um de nós pode se interrogar: como eu sou no meu trabalho? Eu trabalho com garra, com empenho, com responsabilidade, consciente de que estou continuando a criação de Deus, ou empurro com a barriga, enrolo, arrumo mil desculpas para não produzir? Irmãos, o primeiro prejudicado é você, se for preguiçoso no trabalho. Não somente porque teus encarregados te mandaram embora, mas porque você se coloca fora do plano de Deus, o plano da criação que se sustenta com o trabalho. Hoje acontecerá a ordenação diaconal de André, e nós estamos aqui, em Lamezia Terme, para acompanhá-lo e viver ao seu lado esse momento. A palavra diaconia significa serviço, e André é consagrado diácono para servir. Lembramos que nos primeiros tempos da Igreja, os 7 diáconos foram constituídos para servir à mesa dos pobres, para procurar alimento às viúvas, e assim sempre foi na Igreja. Os diáconos enfrentavam o trabalho braçal da caridade. Junto a ele, nós também peçamos a ajuda para Deus,
para nos tornar todos um pouco mais diáconos, servidores dos pobres, sem medo de fadigar, sem medo de suar, sem medo de ser iguais a Deus Criador que trabalha sempre. E agora vamos ler novamente o trecho de São Paulo. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois nós não vivemos entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como um exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados sem nada fazer. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais mexeram conosco. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito. Vamos refletir mais alguns minutos para pensar em como, concretamente, colocaremos em prática o que Deus nos falou e o propósito que tomamos. O meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho sempre. Paz e alegria a todos. O
O trabalho é dom de Deus. Paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia hei de viver. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, por cada homem hei de viver. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se